Na história inteira da humanidade, bilhões de pessoas nasceram, viveram e morreram. Todas passaram pelo mesmo portal. Todas, exceto duas. Elias foi uma delas. Um homem que caminhou sobre a terra, respirou o mesmo ar que você respira e simplesmente nunca experimentou a morte. O céu se abriu e um carro de fogo desceu para buscá-lo. Mas antes de entender por que Elias subiu vivo, você precisa entender quem ele era. E a resposta não é simples, porque Elias não era um sacerdote de família nobre. Não era escriba treinado nas escolas de Jerusalém. Não tinha linhagem real, nem conexões políticas. O texto bíblico o apresenta de forma abrupta em 1 Reis, capítulo 17. Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade. Isso é tudo. Nenhuma genealogia, nenhuma introdução elaborada, nenhum pedigree espiritual. Um homem do nada, de uma região montanhosa e rude, no lado leste do Jordão, surge do anonimato e entra no palácio do rei mais poderoso de Israel. Gileade ficava do outro lado do Jordão, uma terra de pastores e agricultores, longe dos centros de poder. As montanhas ali eram íngremes, os vales profundos, o povo rústico. Não era o tipo de lugar que produzia profetas famosos ou líderes religiosos. Era o tipo de lugar que o establishment de Samaria ignorava completamente. E foi exatamente de lá que Deus escolheu tirar seu porta-voz. Elias aparece diante de Acabe sem aviso, sem carta de apresentação, sem credenciais visíveis. E a primeira coisa que sai de sua boca é uma declaração que desafia todo o poder político e religioso da nação. Tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, não haverá orvalho nem chuva nestes anos, senão segundo a minha palavra. Tenta dimensionar a audácia dessa declaração. Acabe governava Israel havia anos. Tinha exército profissional, palácio luxuoso em Samaria, alianças internacionais com nações vizinhas. Era político habilidoso que expandiu fronteiras e construiu cidades. Ao seu lado estava Jezabel, princesa fenícia, filha de Etbaal, rei de Sidom. Não era uma esposa qualquer. Era uma mulher de ambição feroz que trouxe sua religião junto com seu dote. 450 profetas de Baal e 400 profetas de Azerá agora comiam à mesa da rainha. O culto ao Deus de Abraão estava sendo sistematicamente erradicado. Altares do Senhor eram derrubados. Profetas fiéis eram caçados e executados. Obadias, mordomo do próprio Acabe, havia escondido 100 profetas em cavernas, alimentando-os secretamente com pão e água, arriscando sua própria vida. E no meio desse cenário de perseguição religiosa e apostasia nacional, um desconhecido das montanhas de Gileade entra no palácio e anuncia seca. Não pede audiência, não negocia termos, simplesmente declara o que vai acontecer e desaparece. Não choveu por 3 anos e 6 meses. A seca no Antigo Oriente Médio não era inconveniente. Era sentença de morte em câmera lenta. As primeiras semanas, os poços rasos começavam a baixar. Depois de alguns meses, riachos que nunca haviam secado viravam leitos de pedra e areia. Plantações amarelavam e murchavam. O gado sem pasto emagrecia até os ossos aparecerem. Famílias começavam a racionar água, depois comida, depois esperança. Ao final do primeiro ano, os preços dos alimentos disparavam. Ao final do segundo, pessoas morriam. Ao final do terceiro, a nação inteira estava de joelhos. E durante todo esse tempo, o homem que declarou a seca permanecia escondido, protegido pelo mesmo Deus que fechou o céu. Primeiro, Deus enviou Elias para o ribeiro de Querite, que ficava a leste do Jordão. Ali, enquanto a nação secava, o profeta bebia a água fresca do riacho. E a comida vinha de uma fonte impossível: corvos. Vez consideradas impuras pela lei mosaica, carniceiras por natureza, traziam pão e carne de manhã e pão e carne à tarde.
todos os dias, durante meses. Ninguém sabe de onde vinha essa comida. Se os corvos roubavam de mesas humanas, se Deus criava do nada, o texto não explica. Apenas registra o fato. Corvos alimentando um profeta fugitivo enquanto um rei o procurava para matá-lo. Quando o ribeiro de Querite finalmente secou, Deus deu nova instrução. Levanta-te e vai a Sarepta, que pertence a Sidom. Eis que ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. A ironia era brutal. Sarepta ficava em território fenício, terra de Jezabel, a própria nação de onde veio a rainha que queria Elias morto. E era lá que Deus mandava seu profeta se esconder. Às vezes, a proteção divina funciona assim. Te esconde no último lugar onde seus inimigos pensariam em procurar. Elias chegou à entrada da cidade e viu uma viúva apanhando gravetos. Pediu água e pão. A resposta dela foi um lamento de desespero. Tão certo como vive o Senhor teu Deus, não tenho nem um bolo. Tenho somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. Estou apanhando 2 gravetos para fazer uma última refeição para mim e meu filho. Vamos comer e depois morrer. Imagina a cena. Uma mulher esquelética pela fome, um menino de olhos fundos agarrado à sua roupa, alguns gravetos secos nas mãos, e um estrangeiro pedindo o pouco que sobrava. A resposta de Elias parecia cruel. Não temas. Vai e faze conforme a tua palavra. Porém, faze primeiro para mim um bolo pequeno, e depois farás para ti e para teu filho. Fazer primeiro para o estrangeiro quando você está prestes a morrer de fome com seu filho exige um tipo de fé que desafia toda a lógica de sobrevivência. Mas a viúva obedeceu e o milagre começou. A farinha da panela não se acabou e o azeite da botija não faltou, segundo a palavra do Senhor que ele falara por intermédio de Elias. Durante meses, aquela casa sustentou 3 pessoas com suprimento que deveria ter acabado na primeira semana. Todo dia, a viúva abria a panela, esperando encontrar o fundo vazio. Todo dia, encontrava farinha suficiente. Todo dia, destampava a botija, esperando a última gota. Todo dia, encontrava azeite para mais uma refeição. O milagre não era espetacular. Não havia fogo do céu ou mares se abrindo. Era ordinário, repetitivo, silencioso. E exatamente por isso, talvez mais impressionante. Deus sustentando 3 pessoas numa cidade pagã, um dia de cada vez, enquanto a nação escolhida morria de fome por sua própria rebelião. Mas então o menino adoeceu. A doença piorou até que não havia mais fôlego nele. A viúva explodiu contra Elias. Que tenho eu contigo, homem de Deus? Vieste lembrar a minha iniquidade e matar meu filho? A teologia dela era típica da época. Tragédia significava punição. Se o profeta estava na casa, Deus devia estar prestando mais atenção aos pecados dela. Melhor que nunca tivesse aparecido. Elias não discutiu teologia. Pegou o menino morto dos braços dela, subiu ao quarto onde ele mesmo dormia, deitou o corpo na cama. E então fez algo que nunca havia sido registrado antes nas Escrituras. Estendeu-se sobre a criança 3 vezes e clamou ao Senhor. Ó Senhor meu Deus, rogo-te que faças a alma deste menino tornar a entrar nele. O Senhor ouviu. A alma do menino voltou. Ele viveu. Este foi o primeiro registro de ressurreição na Bíblia. Não aconteceu em Jerusalém nem no templo. Aconteceu numa casa pagã em território inimigo, pelas mãos de um profeta fugitivo, para uma viúva que acabara de acusá-lo de matar seu filho. Deus não segue roteiros previsíveis. 3 anos e 6 meses. A seca havia cumprido seu propósito. E então veio a palavra do Senhor a Elias. Vai e apresenta-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. O reencontro foi tenso. Acabe havia procurado Elias em cada nação e reino ao redor. Fez governantes jurarem que não sabiam onde o profeta estava. E agora, finalmente, ali estava ele. A primeira coisa que saiu da boca do rei foi acusação.
És tu o perturbador de Israel? A resposta de Elias foi direta. Eu não tenho perturbado Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixastes os mandamentos do Senhor e seguistes os Baalins. Agora envia e congrega a mim todo o Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azerá que comem à mesa de Jezabel. O desafio estava lançado. O Carmelo não foi escolhido por acaso. A cordilheira se ergue dramaticamente sobre o mar Mediterrâneo, visível de longe, em todas as direções. Era considerado território sagrado, tanto para adoradores do Senhor, quanto para devotos de Baal. O confronto aconteceria em terreno neutro, diante de testemunhas de todo Israel. Quando o dia chegou, milhares subiram a montanha. De um lado, 450 profetas de uma religião estatal patrocinada pela rainha, alimentados com recursos do palácio, vestidos com roupas finas, apoiados por toda a estrutura do governo. Do outro, um único homem de Gileade, usando manto de pelos, sem aliados visíveis, sem exército, sem nada além da palavra que Deus havia colocado em sua boca. Elias começou confrontando o povo, não os profetas. Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o. Se Baal é Deus, segui-o. O povo não respondeu palavra. Estavam paralisados entre duas lealdades, querendo agradar a Deus e ao rei ao mesmo tempo, tentando manter um pé em cada religião. Elias não tolerava essa ambiguidade. As regras do desafio eram simples. 2 novilhos, 2 altares, lenha preparada, nenhum fogo humano. Cada lado invocaria seu Deus. O que respondesse com fogo do céu seria reconhecido como verdadeiro. O povo concordou. Era justo. Os profetas de Baal começaram de manhã, prepararam o altar, cortaram o novilho, arrumaram a lenha e começaram a invocar: ó Baal, responde-nos. As vozes ecoavam pela montanha, saltavam ao redor do altar numa dança ritual que durou horas. O sol subiu no céu, o suor escorria pelos rostos, as vozes ficavam roucas, nenhuma resposta. Ao meio-dia, Elias começou a zombar. Clamai em altas vozes, porque ele é Deus. Pode ser que esteja meditando, ou tenha ido a alguma parte, ou esteja de viagem. Talvez esteja dormindo e despertará. A zombaria era calculada. Cada sugestão expunha a impotência de um ídolo que supostamente controlava tempestades e fertilidade. Se Baal era real, por que não podia responder? Se era poderoso, por que precisava ser acordado? Os profetas intensificaram o ritual. Segundo o seu costume, cortavam-se com facas e lancetas até derramarem sangue sobre si. Era prática comum nos cultos de fertilidade. Oferecer sangue próprio para despertar a atenção divina. Continuaram gritando até a hora do sacrifício da tarde, passando do meio-dia, cerca de 9 horas de invocação frenética. 9 horas de dança, gritos, automutilação. E o resultado foi o mesmo do início. Nenhuma voz, nem quem satisfizesse, nem quem atendesse. Então Elias chamou o povo para perto. Chegai-vos a mim. Todos se aproximaram. O profeta começou reparando o altar do Senhor que estava em ruínas. Não construiu altar novo, restaurou o antigo. Usou 12 pedras, segundo o número das tribos dos filhos de Jacó. Israel estava dividido politicamente em 2 reinos, mas espiritualmente diante de Deus continuava sendo uma nação com 12 tribos. As pedras eram declaração de unidade. Fez uma vala ao redor do altar, grande o suficiente para conter 2 medidas de sementes. Arrumou a lenha, despedaçou o novilho, colocou sobre o altar. E então fez algo que ninguém esperava. Enchei 4 cântaros de água e derramai sobre o holocausto e sobre a lenha. A ordem foi cumprida. Fazei-o segunda vez. Fizeram segunda vez. Fazei-o terceira vez. Fizeram terceira vez. 12 cântaros de água no total. A água escorreu ao redor do altar e encheu a vala até transbordar.
A lenha estava encharcada, a carne do novilho pingava. Qualquer possibilidade de truque ou fogo escondido foi eliminada publicamente. Num país devastado por 3 anos de seca, onde a água era mais preciosa que prata, Elias desperdiçou 12 cântaros para tornar o milagre impossível de contestar. Se Deus respondesse agora, ninguém poderia dizer que foi coincidência. A oração de Elias durou menos de 30 segundos. Sem gritos, sem danças, sem automutilação. Apenas palavras diretas. Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, fique hoje conhecido que Tu és Deus em Israel e que eu sou Teu servo, e que conforme a Tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que Tu, Senhor, és Deus e que Tu fizeste voltar o coração deles. O fogo caiu, não foi uma faísca crescente. Não foi chama gradual que precisava de combustível. Fogo do céu desceu e consumiu o holocausto, a lenha, as pedras, o pó, e lambeu a água que estava na vala. Tudo desapareceu. Pedras viraram cinza. Água evaporou instantaneamente. O altar inteiro foi consumido como se nunca tivesse existido. O povo viu e caiu com o rosto em terra. O Senhor é Deus. O Senhor é Deus. A confissão ecoou pela montanha. 3 anos de seca, 9 horas assistindo profetas de Baal falharem, 30 segundos de oração e fogo do céu respondendo de forma incontestável. A dúvida não tinha mais onde se esconder. Elias deu ordem imediata. Prendei os profetas de Baal, que nenhum deles escape. 450 homens foram levados ao ribeiro de Quizon, no vale abaixo do Carmelo. Ali, Elias os matou. Foi execução em massa, brutal pela perspectiva moderna. Mas pela lei mosaica, profetas falsos que desviavam Israel para outros deuses mereciam morte. Elias estava cumprindo o que a lei ordenava, e os reis haviam negligenciado. Depois da execução, Elias subiu ao cume do Carmelo, encurvou-se por terra, pôs o rosto entre os joelhos e disse ao seu moço: sobe e olha para o lado do mar. O moço subiu, olhou, voltou. Não há nada. Elias mandou voltar 7 vezes. Na 7ª vez, a resposta mudou. Eis que se levanta do mar uma pequena nuvem como a mão de um homem. Era suficiente. Elias mandou avisar Acabe para descer rapidamente antes que a chuva o detivesse. E enquanto Acabe preparava seu carro, algo extraordinário aconteceu. A mão do Senhor veio sobre Elias. Ele cingiu os lombos e correu diante de Acabe até a entrada de Jezreel. Jezreel ficava a aproximadamente 30 quilômetros do Carmelo. Elias correu essa distância na frente de cavalos reais. Um homem de idade avançada, após um dia de confronto intenso, superou a velocidade de uma carruagem puxada por cavalos treinados. A força não era dele, era dom temporário para propósito específico. Deus capacita quando Deus envia. Mas o que aconteceu nas horas seguintes revela que Elias não era super-humano. Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. A rainha não ficou impressionada com o fogo do céu. Não se curvou diante da demonstração de poder. Enviou mensageiro a Elias: assim me façam os deuses e ainda mais, se amanhã a estas horas não puser a tua vida como a de um deles. E o homem que enfrentou 450 sozinho, que fez fogo descer do céu, que correu mais rápido que cavalos, esse mesmo homem fugiu apavorado. Correu para o deserto do sul, deixou seu servo em Berseba. Caminhou mais um dia para dentro do nada, sentou debaixo de um zimbro e pediu para morrer. Basta, Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Depressão profunda após vitória espetacular. O padrão é mais comum do que parece. Exaustão física extrema, descarga emocional depois de tensão prolongada, expectativa não cumprida de que tudo mudaria após o Carmelo. E agora a mesma rainha de antes continuava no poder, com a mesma sede de sangue, com os mesmos recursos para caçá-lo. Deus não repreendeu,
Não deu sermão sobre falta de fé. Mandou um anjo com comida e água. Levanta-te e come. Elias comeu, bebeu e dormiu. O anjo voltou segunda vez. Levanta-te e come, porque muito longo te será o caminho. Elias comeu e bebeu novamente. E com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Horebe é outro nome para Sinai. O mesmo lugar onde Moisés viu a sarça ardente. O mesmo lugar onde Israel recebeu a lei. O lugar mais sagrado da história de Israel até aquele momento. E foi ali, numa caverna, que Deus encontrou seu profeta quebrado. A pergunta veio direta. O que fazes aqui, Elias? A resposta foi desabafo de autopiedade. Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Só eu fiquei e procuram tirar-me a vida. Deus não respondeu com palavras, respondeu com demonstração. Sai e põe-te neste monte perante o Senhor. Passou um vento forte e veemente que fendia os montes e despedaçava as penhas. Rochas se partiam, poeira subia em nuvens. O barulho era ensurdecedor, mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto. O chão tremeu sob os pés de Elias. A caverna balançou, pedras caíram, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, fogo. Chamas consumindo a vegetação seca ao redor. Calor intenso, luz ofuscante, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz mansa e delicada. Um sussurro. Silêncio que falava mais alto que tempestades. Elias cobriu o rosto com o manto e saiu para a entrada da caverna. A pergunta se repetiu. O que fazes aqui, Elias? A resposta foi idêntica. Elias não havia aprendido nada ainda. Continuava preso na mesma autopiedade. Mas Deus continuou. Vai, volta pelo caminho do deserto de Damasco. Quando chegares, unge a Hazael rei sobre a Síria. A Jeú, filho de Ninsi, ungirás rei sobre Israel. E a Eliseu, filho de Safate, ungirás profeta em teu lugar. 3 ungimentos, 3 instrumentos de juízo contra a casa de Acabe. Elias não estava sozinho. Deus tinha plano que envolvia nações, reis e um sucessor que continuaria a obra. E então veio a correção da autopiedade. Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. 7.000 fiéis que Elias não conhecia. 7.000 que mantinham a fé em silêncio enquanto ele achava que era o único. A solidão que sentia era real emocionalmente, mas falsa factualmente. Deus sempre preserva remanescente. Elias desceu do monte e encontrou Eliseu. O jovem estava arando com 12 juntas de bois, ele mesmo com a 12ª. Família próspera, trabalho garantido, futuro estável. Elias passou por ele e lançou seu manto sobre seus ombros. Não disse palavra, apenas o gesto. Eliseu entendeu imediatamente. Deixou os bois, correu atrás de Elias, pediu apenas para despedir-se dos pais. A resposta de Elias foi enigmática. Vai e volta, porque que te fiz eu? Não era permissão nem proibição. Era teste. O chamado exigia decisão pessoal, não autorização externa. Eliseu voltou, mas não para ficar. Tomou a junta de bois, matou-os, cozeu a carne com os instrumentos de madeira dos bois e deu ao povo para comer. Depois se levantou e seguiu Elias, servindo-o. O gesto era definitivo. Sacrificou os bois que eram sua ferramenta de trabalho. Queimou o arado que era seu meio de sustento. Alimentou a comunidade como despedida. Não havia retorno possível. Eliseu queimou as pontes literalmente. Durante anos, Eliseu serviu Elias. O texto não detalha esse período. Sabemos apenas que o jovem acompanhava o mestre, aprendia observando, esperava seu momento. E quando o dia final chegou, sabia que algo extraordinário estava para acontecer. Segundo Reis, capítulo 2,
narra as últimas horas com precisão de testemunha ocular. Elias e Eliseu partiram de Gilgal. Elias tentou deixar Eliseu para trás. Fica-te aqui, porque o Senhor me envia a Betel. Eliseu recusou. Tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. Foram juntos a Betel. Os filhos dos profetas dali vieram a Eliseu com pergunta pesada. Sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor por sobre a tua cabeça? Eliseu sabia. Sim, eu o sei. Calai-vos. Em Betel, Elias tentou novamente. Fica-te aqui, porque o Senhor me envia a Jericó. Eliseu recusou novamente. Mesma resposta. Mesma determinação. Foram juntos a Jericó. Os filhos dos profetas dali fizeram a mesma pergunta. Eliseu deu a mesma resposta. Em Jericó, terceira tentativa. Fica-te aqui, porque o Senhor me envia ao Jordão. Pela terceira vez, Eliseu recusou. Tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. 50 homens dos filhos dos profetas foram atrás e pararam de longe observando. Elias e Eliseu chegaram à margem do Jordão. O rio corria cheio como sempre. Nenhuma ponte, nenhum barco. Elias tomou seu manto, enrolou e feriu as águas. O Jordão se dividiu para um lado e para outro. Os dois passaram em seco. O mesmo rio que se abriu para Josué e todo Israel ao entrarem na terra prometida, agora se abria para 2 homens saindo. Um que partia para o céu, outro que voltaria para continuar a missão. Do outro lado, Elias fez pergunta crucial. Pede-me o que queres que te faça, antes que seja tomado de ti. Eliseu não pediu riqueza, não pediu influência política, não pediu longa vida ou proteção contra inimigos, pediu porção dobrada do teu espírito. Na lei de herança israelita, o filho primogênito recebia porção dobrada da herança do pai. Eliseu estava pedindo reconhecimento como herdeiro espiritual legítimo, como filho primogênito na fé. Não era ganância, era compreensão profunda do que estava em jogo. A resposta de Elias foi honesta. Coisa difícil pediste. Todavia, se me vires quando for tomado de ti, assim se te fará. Porém, se não me vires, não se fará. A condição não era arbitrária. Ver o arrebatamento exigiria atenção total, olhos fixos no mestre até o último segundo. Era teste de foco, de prioridade, de determinação. Eles continuaram andando e conversando. 2 homens caminhando numa tarde comum às margens do Jordão, mestre e discípulo, profeta que partia e profeta que ficava. E então, sem aviso, aconteceu. Um carro de fogo com cavalos de fogo apareceu e os separou um do outro. Elias subiu ao céu num redemoinho. Não foi gradual, não foi suave. Fogo celestial rodopiando. Cavalos que não eram de carne galopando para cima. Redemoinho que rasgava o ar. E no centro de tudo, um homem de Gileade sendo levado vivo para a eternidade. Eliseu viu tudo, gritou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. O grito era reconhecimento. Elias valia mais para a defesa de Israel do que todo o exército do rei. Um homem com acesso a Deus era mais poderoso que 1000 carros de guerra. O manto de Elias caiu flutuando enquanto o profeta subia. Eliseu o apanhou. Rasgou suas próprias vestes em 2 partes, sinal de luto, mas imediatamente tomou o manto do mestre. Voltou ao Jordão. 50 profetas ainda observavam de longe. Eliseu feriu as águas com o manto de Elias. Onde está o Senhor, Deus de Elias? As águas se dividiram. Eliseu passou em seco. Os filhos dos profetas viram e entenderam. O espírito de Elias repousa sobre Eliseu. Vieram ao encontro dele e se prostraram. A transição estava completa. O manto havia passado. A missão continuava. Mas por que Elias foi levado vivo? A pergunta ecoa há 3 milênios. Teólogos, historiadores e estudiosos propõem respostas diferentes. Alguns apontam para o testemunho. Elias viveu numa época de apostasia quase total. Quando a maioria abandonou a fé, ele permaneceu firme.
O arrebatamento foi declaração pública de que fidelidade radical tem consequências eternas. Eliseu viu. Os 50 profetas viram. O registro foi preservado para que gerações futuras soubessem que Deus honra quem o honra. Outros apontam para a missão futura. O profeta Malaquias, escrevendo 400 anos depois, registrou promessa específica. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais. A tradição judaica leva isso literalmente. Elias voltará. Em cada celebração de Páscoa, uma cadeira permanece vazia. Uma taça de vinho fica cheia. A porta é aberta simbolicamente. Talvez esta seja a noite em que Elias retorna. A tradição cristã vê em João Batista cumprimento da profecia. Jesus afirmou em Mateus capítulo 11. E, se quereis dar crédito, é este o Elias que havia de vir. João veio no espírito e poder de Elias. Vestia-se de pelos de camelo, comia gafanhotos e mel silvestre, confrontava reis, preparava caminho, mas João morreu decapitado. Se foi cumprimento completo ou parcial, permanece em debate. Há ainda o episódio da transfiguração. Séculos após o arrebatamento, num monte alto, Jesus levou Pedro, Tiago e João. Ali foi transfigurado. Seu rosto brilhou como o sol. Suas vestes ficaram brancas como luz. E 2 homens apareceram conversando com ele, Moisés e Elias. O homem que subiu no redemoinho de fogo desceu novamente, temporariamente, para conversar com Jesus sobre sua partida que aconteceria em Jerusalém. Moisés representava a lei. Elias representava os profetas. Ambos testemunhavam que aquele homem de Nazaré era aquele para quem toda a história apontava. Alguns estudiosos vão além. Hebreus capítulo 11 lista heróis da fé e afirma que todos morreram sem receber as promessas. Mas Elias não morreu, nem Enoque, que também foi trasladado. Apocalipse capítulo 11 menciona 2 testemunhas que profetizarão durante 1260 dias, com poder para fechar o céu para que não chova. Exatamente o que Elias fez. Seriam Elias e Enoque as 2 testemunhas do fim? A especulação continua. O que sabemos com certeza é limitado. Um homem comum de região desprezada foi chamado para a missão extraordinária. Confrontou o sistema religioso mais poderoso de sua época. Fez o impossível no Carmelo. Fugiu apavorado para o deserto. Foi restaurado por Deus no Sinai. Treinou seu sucessor. E num dia específico, diante de testemunha que registrou tudo, subiu vivo para o céu. Tiago, no Novo Testamento, faz questão de enfatizar sua humanidade. Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós. A mesma palavra grega para paixões aparece em Atos capítulo 14. Significa fraquezas, limitações, emoções. Elias sentia medo. Elias ficava deprimido. Elias se achava sozinho quando não estava. E mesmo assim, quando orou, o céu obedeceu. Até hoje, historiadores e teólogos debatem o significado daquele evento às margens do Jordão. A tradição judaica aguarda o retorno de Elias antes do fim. A tradição cristã vê em João Batista o cumprimento dessa expectativa. Estudiosos seculares buscam explicações naturalistas, mas os fatos registrados permanecem. Um homem caminhou sobre a terra por décadas, confrontou reis, desafiou impérios religiosos e, num dia específico, diante de uma testemunha ocular que registrou tudo, desapareceu no céu sem deixar corpo para trás. O manto caiu. O profeta subiu. E 3.000 anos depois, seu nome ainda é pronunciado em mesas de Páscoa ao redor do mundo, com uma cadeira vazia reservada para ele. Algumas histórias não terminam, apenas aguardam.